Olá, gente, bom dia. Pois então, estamos aí novamente, né? O detalhe é que a gente, veja, eu tenho 60 anos, graças a Deus, bem vividos. Eu sou do tempo que você dizia, vou buscar pão, você ia buscar pão, você não ia buscar açúcar, água, macarrão, você ia buscar pão. Eu sou do tempo que quando você dizia eu gosto de verde, você não queria dizer que gosta de vermelho. E, e hoje nós vivemos um momento bastante peculiar, bastante diferente, né? Nós vivemos um momento em que pessoas de alto gabarito, ou que pelo menos deveriam ter um alto gabarito, falam em justiça quando na verdade são verdadeiros canalhas. Isso era uma coisa quase inadmissível. O nome certo para as coisas sempre era dado. Por exemplo, uma pessoa que falava em combate à corrupção, ele realmente combatia a corrupção. Ele nunca iria falar num combate à corrupção se ele fosse um corrupto, até porque os longos braços da lei fatalmente e rapidamente o alcançariam. Era uma coisa muito interessante. Nós tínhamos muito mais certeza do que as pessoas diziam quando diziam, porque a gente não usava subterfúgios para as palavras. Né? Quer dizer, um tempo em que você buscava a informação e a informação de fato ela tinha que ter, digamos, ela tinha que ter um norte, ela tinha que ter um objetivo, porque caso contrário ela deixava de ser informação. Hoje, por exemplo, nós temos aí houve um caso lá nos Estados Unidos do presidente Trump receber um cão de trabalho, um cão farejador, e ele não recebeu o cão pelo cão, ele recebeu o cão pelo trabalho que foi feito através daquela equipe que utilizou aquele cão. Na verdade, o presidente Trump não estava dando honrarias a um cachorro. Quer dizer, não existe honrarias a um cachorro, né? Mas aí, inclusive, curiosamente, houve um debate na mídia de que o Trump estaria infringindo determinadas normas porque recebeu o cão como sendo ele, quando na verdade era uma cadela. E depois a Casa Branca teve até que justificar via mídia, dizendo que não, que ele não era uma cadela, era um cachorro de fato, e, enfim, quer dizer, até porque, digamos assim, eu acho que caberia então, agora tem que explicar que aquele cão não acordou com vontade de ser cadela. Provavelmente é isso, porque agora existe a coisa da ideologia de gênero, então se uma jamanta acordar com vontade de ser um caminhão, pronto, já virou jamanta, de jamanta passa a ser caminhão, né? Porque ela acordou com vontade de ser caminhão. Uma nota de 100, de 50, quando acorda com vontade de ser uma nota de 100, também, na opinião deles, muito provavelmente tem que ser respeitada, né? E quando uma nota de 100 acordar também com vontade de ser uma nota de R$ 1, creio que terá que ser respeitada, né? Eu acho que digamos assim, faz parte do meu show, diria o Cazuza, né? Então, são alguns pontos que eu gostaria de ver com vocês, porque, veja, nós estamos caminhando para a demência total, uma demência tal que você não vai conseguir conversar com teu filho. Veja, você está caminhando para... nós encontramos, por exemplo, o caso do Deltan Dallagnol. Ele recebeu uma advertência e, segundo o Ministério Público, ele recebeu uma advertência porque ele criticou uma decisão do STF. E
Nesse caso é interessante porque ele recebeu uma advertência, quer dizer, na verdade, o Ministério Público, o CNMP, que é o Conselho Nacional, acho que do Ministério Público, uma coisa parecida, ele, digamos que estivesse procurando algo para penalizar gravemente o ilustre procurador Deltan Dallagnol. Por que eu digo assim? Eu digo assim pelo seguinte: a imagem que nós temos, nós, povo brasileiro, do Deltan Dallagnol, é uma imagem impoluta de um homem sério, de um homem que trabalha, de um homem que passou em seus concursos, ou seja, a vida inteira dele ele buscou a excelência e pelo jeito conseguiu. Ele passou em primeiro lugar em concursos e, quer dizer, ele não foi procurar bater bola enquanto ele tinha que estudar. Enquanto ele tinha que estudar, ele foi estudar. Se ele é, porventura, talvez seja até alguém que consiga bater uma bola. Eu tenho um amigo que é procurador e que ele, aliás, hoje eu acho que ele é desembargador, e ele batia uma bola muito bem, tanto que jogava num time quase profissional e tal. Então, quer dizer, eles às vezes têm essas capacidades, mas o objetivo deles é estudar, eles se dedicam ao estudo porque as provas que eles têm que fazer para poder atingir aqueles graus que eles queriam, né, no caso, entrar para o Ministério Público ou passar um concurso de juiz, etc. Quer dizer, isso tudo requer muito estudo. E ele provavelmente, então ele tem essa imagem de um homem impoluto, um homem sério, um homem que busca sempre o trabalho, a obrigação em primeiro lugar. E eles tentaram achar algo que pudesse gerar ali, talvez até uma demissão sumária para o Deltan Dallagnol. Como não encontraram, eles resolveram somente fazer uma advertência ao Deltan por ter o mesmo criticado uma decisão do STF. STF, Suprema Corte. Lembremos-nos que aqueles membros da Suprema Corte, na sua maioria, nenhum deles, na sua maioria, tem um ou outro que passou, mas uma maioria ali não chegou a passar em concurso público, né, porque não tinha competência para tanto. E hoje estão em cargos que poderiam ser considerados maiores do que esse ocupado pelo Deltan Dallagnol, do que o cargo de juiz de primeira instância quando o Sérgio Moro o ocupou. Eu até li uma coisa que é bem interessante, fazendo um adendo aqui, para que um juiz de primeira e segunda instância se não pode penalizar o indivíduo? É verdade. Para quê? Para que o povo gaste mais, para termos mais custos com a magistratura? Manda embora tudo, então, porque afinal de contas só a Suprema Corte pode decidir. Bom, e além disso, então, nós vimos aí que o Deltan Dallagnol recebeu essa advertência enquanto, segundo o nosso querido Júlio Marcelo de Oliveira, outro procurador do Ministério Público e outra pessoa muito séria, muito impoluta, diz que Deltan deveria estar recebendo medalhas, não a advertência. E falou isso de uma forma bastante, digamos assim, dando o valor que o Deltan de fato merece na ordem do dia. Ou seja, sabe, inverteram tudo. No nosso tempo, para alguns de nós que aqui estamos nesse portal da rádio, nós podemos lembrar muito bem que no nosso tempo quem abanava o cachorro, quem abanava o rabo era o cachorro, e não o contrário. Hoje, quem abana o cachorro é o rabo. Muito bem. Então, e nós vimos também que a Câmara aponta uma fragilidade na gestão do MEC, né? Quer dizer, existe uma comissão externa de acompanhamento da Câmara e ela fez um relatório que acompanha fragilidade na gestão do MEC. Quer dizer, o objetivo deles é tão somente a derrubada geral
de todos os membros que estão ocupando cargos no governo federal, tão somente porque se trata de um governo do nosso querido Jair Messias Bolsonaro. Porque se fosse outro, é claro que não teria tanta corrida assim para tentar denegrir e derrubar. Mas isso nós estamos vendo por essa turminha do pão com mortadela. Uma turma que, por exemplo, esses dias eu estava vendo alguém falar acerca do Lula, que o Lula ele só conseguiu aqueles caras que são os seus seguidores fiéis. Não, não são os seguidores fiéis que estão ao lado do Lula. Porque algumas pessoas que eram seguidores fiéis do Lula, hoje já viram, já perceberam, já entenderam que o Lula, eles podem continuar gostando da esquerda sem problema nenhum, mas eles já perceberam que o Lula não passa de um ladrão, de um corrupto, de um salafrário. Veja, uma coisa é você ser seguidor de uma seita e a outra é você lamber o pé do pastor, seja ele quem for. Não importa, você não vai fazer isso. Você pode até ser seguidor da seita, mas você observa aquilo que está sendo falado daquela seita e você entende que algumas coisas estão erradas e acabou. Entendeu? Quer dizer, nós não temos mais que ficar correndo atrás de patuscada. E tem muita gente já na esquerda que já entendeu qual é o papel do apedeuta nesse cenário que se desenrola. Aliás, ele acabou de ser novamente condenado agora em segunda instância, pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, numa clara e evidente resposta ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal colocou Lula na rua com o objetivo de simplesmente neutralizar toda e qualquer investigação agora que viesse sobre ele. Por quê? Porque eles querem a volta da canalice no governo. Não que eles queiram agora, digamos, colocar o Lula lá no governo já. Não, eles querem primeiro derrubar o Bolsonaro, mas colocar o Lula lá porque o Lula permitia todo mundo roubar e estava muito bom para ser verdade. E, aliás, uma terra de ninguém, uma terra onde eles, pelo menos, não seriam jamais investigados, condenados. Por quê? Porque eles são a própria lei. Então, quer dizer, nós temos que pensar bem nesse detalhe. Então, eles queriam tirar o Lula para evitar, e vem o TRF4 e dá uma evidente resposta ao Supremo Tribunal Federal, não somente condenando Lula de novo, como também aumentando a pena, e aumentando a pena até de uma forma, digamos, amistosa, porque poderia ter sido aumentado muito mais, foi só aumentado para 17 anos, numa figura bastante simbólica de condenação. Não foi uma condenação à altura do que o crime desse canalha merecia. Bem, a propósito disso, também nós vimos ali uma brincadeira, que não foi bem uma brincadeira, mas o Eduardo Bolsonaro pegou e falou acerca do AI-5. É claro que para se falar acerca do que ele quis dizer com o AI-5, seria prudente que a gente desse uma olhadinha em como se desenha o nosso quadro político e até criminal, porque hoje falar em política sem mexer na área criminal é quase impossível. O que nós mais temos na área política é o crime organizado, não tem mais nada, não tem absolutamente o que nós possamos falar. E quando ele falou em AI-5, nós vimos que o AI-5, veja, o AI-5, na verdade,
Ele não foi uma intenção do governo militar naquela ocasião. Não, ele não foi uma intenção. O que aconteceu foi o seguinte: o governo militar assumiu por conta de uma anomia que estava acontecendo. O governo federal perdeu a mão, né, da condução do país naquela ocasião. As pessoas saíram, inclusive a mídia da época, e existem relatos e testemunhos muito fortes, inclusive gravados pela própria televisão da época, de que, inclusive, um dos mais fortes defensores da tomada do poder pelos militares foi o próprio Roberto Marinho, que era o dono da Rede Globo de televisão, do Grupo Globo de Comunicação. Muito bem. E naquela ocasião, eles foram tentando colocar ordem no país. Tentava colocar ordem aqui, mas vinha um esquerdopata dali, fazia o que queria aqui e acolá. E aí, claro, um país que estava sem lei, como está hoje, porque tinha uma Constituição desenhada mais ou menos para servir aos interesses daqueles, porque eles não são burros nem nada, então eles vão preparando o terreno deles para que eles possam tomar conta do país e não ser penalizado, né? Então eles fizeram quase a mesma coisa, não foi bem a mesma coisa, naquela época não tinha uma Constituição cidadã, mas tinha uma Constituição um pouquinho mais, digamos, mais maleável para eles. Eles primeiramente tiraram as armas, tiraram não, mas tentaram tirar as armas do povo, não conseguiram de qualquer forma, porque nós tínhamos uma Constituição diferenciada, mas ainda assim favorável a eles. Então eles aprontavam, e conforme eles iam aprontando e aprontando dentro de limites que o artigo 5º da Constituição lhes permitia, então muitos, não eram todos, muitos dos baderneiros não eram alcançados pelos longos braços da lei. Então, naquela ocasião, os militares desenharam um novo mecanismo, que era o mecanismo do AI-5, que gerava o toque de recolher, o estado de sítio, e, enfim, cortando determinados meios do cidadão, a fim de que a justiça pudesse alcançar os criminosos. Não era o cidadão, porque o cidadão de bem, ele nunca foi perturbado naquele período. A gente andava de um lado para o outro e não era perturbado. O que acontecia era que quando você era encontrado pela justiça, e aí, claro, a justiça tinha que ser feita, e aí, paciência. Por quê? Então, por esse motivo, eles criaram esse gatilho do AI-5. E como o Bolsonaro e todo mundo vem observando, o Brasil está caminhando para uma coisa mais ou menos assim. A própria Gleisi Hoffmann, que está como presidente novamente do PT, que, diga-se de passagem, é uma grande organização criminosa, ela também está instigando a população e o populacho, né? Porque ela não consegue falar com a população, mas com o populacho, aqueles que que a seguem ou que são custeados pelo pão com mortadela. Então, ela está instigando a revolta, a baderna, a depredação, a balbúrdia, enfim, a coisas que vão, sim, provocar a volta de um mecanismo ao estilo do AI-5. É claro que nós já vimos que nossos militares, eles se reinventam a cada instante, e isso que torna eles realmente cada vez mais brilhantes. Eu observei aí todos os passos que foram dados agora nesta
de aspas, retomada de poder, que não foi uma retomada de poder, mas uma vez que o Bolsonaro assumiu, ele resolveu nomear vários militares. Ora, se os militares fossem aquele bichinho de estimação que faz tudo igual, eles estariam já com um AI-5 na gaveta. Não, não é assim que eles querem. Eles estão desenhando inúmeras outras formas de condução do país à normalidade. Agora, veja bem, o fato de eles criarem um novo modelo para o AI-5 não quer dizer que não terá um AI-5. Basta que você provoque a onça e quer ela te pegue pelo tornozelo ou te ataque na cara, o ataque será o mesmo. Ela vai te pegar. E ela vai te pegar por quê? Porque você provocou. Então o que está acontecendo? A esquerda está provocando a onça. Eu já disse isso inúmeras vezes, talvez não aqui no canal, mas já falei em conversas com pessoas do canal, que quem vai acionar o gatilho para esse tipo de atitude, de uma reinvenção do AI-5 ou uma tomada de posição mais severa por parte dos militares, é a própria esquerda. Vocês me desculpem, mas aí os militares não estão fazendo nada. Eu diria, não se iluda. Não vá por essa cantilena de que os militares não estão fazendo nada, porque você vai dar com os burros na água. Os militares estão trabalhando e trabalhando de forma muito séria a ponto de não... veja, eles trabalham dentro dos limites constitucionais a toda a prova, o que a esquerda também tenta fazer. Tá? Se você observar o que está acontecendo, é um verdadeiro jogo de xadrez. Um dá um lance, o outro vem e revida. Ora no ataque, ora na defesa, mas o revide é evidente. Então eu tenho observado que tanto a esquerda quanto os militares, eu não vou dizer direita, porque não é uma direita, mas é um grupo que tem, digamos, mais conservador e que tem interesses na manutenção da sociedade como um todo dentro dos limites, dentro dos parâmetros democráticos. Até é curioso porque a esquerda fala tanto em democracia, mas ela quer, por exemplo, a prisão do Sérgio Moro. Só que até agora eles não apresentaram um elemento factual e criminal a ponto de colocar de fato Sérgio Moro na cadeia. Eles querem porque querem a prisão do Deltan Dallagnol, mas com aquele áudio vazado do Greenwald, que além de tudo vazou um áudio de forma criminosa. Quer dizer, eles têm uma cantilena em prol de uma democracia que sinceramente nos causa calafrios a cada instante que a gente ouve eles falando em democracia. Muito bem, então o AI-5 ou qualquer outro mecanismo de defesa da democracia mais severo, ele pode sim, no meu modo de ler a coisa, vir a ser criado. Vai depender de como você se conduz. Veja, você entra numa delegacia, o delegado tem a obrigação de te tratar de senhor, de senhora, tal. Agora, você começa a querer encrencar, e começa a xingar, e começa a criticar, vai chegar uma hora, eles vão ter um mecanismo que está na manga, que eles vão usar e vão dizer, olha, o senhor está me impedindo do meu trabalho. E quando isso acontece, claro que você obstruindo a justiça, e quando isso acontece, claro, você pode ser penalizado até mesmo com a prisão. E daí, paciência, você provoca, eles têm os mecanismos, à medida que você vai acionando os gatilhos, esses mecanismos vão vindo à tona.
Então, quer dizer, não vá ser otário de achar que A é B, porque A não é B. A é A, ou seja, O não é A, né? O é O, A é A. Então, vamos entender bem isso para que a gente entenda como é que os militares estão trabalhando. Eles estão trabalhando? Estão brilhantemente. A rodovia lá da Transamazônica, ou pelo menos uma grande parte dela, já foi terminada. Uma rodovia que ficou fechada, parada por quase 40 anos praticamente. Então já está praticamente terminada. Nosso país está avançando a olhos vistos. A baixa da taxa de juros, a queda do dólar, o aumento na credibilidade como país para se investir no exterior. Enfim, nosso país, as indústrias mostrando força de produção e ligando máquinas que estavam desligadas, a própria Rede Globo, que se recusava de qualquer forma a fazer qualquer comentário acerca do desempenho do governo Bolsonaro, já começa a colocar no prelo as informações que são mais verdadeiras. Não são ainda as verdadeiras, até porque eles selecionam as informações, publicam e ainda colocam um mas no final para dizer. Então, a indústria cresceu, mas ainda cresce devagar. Quer dizer, eles estão ainda fazendo o trabalho do jeito que eles querem fazer. Veja, esse fazer o trabalho do jeito que eles querem fazer, trata-se de que eles estão acionando os gatilhos que vão ocasionar aquilo que eu acabei de falar. Necessariamente não será um AI-5. Não, de jeito nenhum. Será um novo mecanismo que os militares têm, porque eles têm o dom de se reinventar e eles sabem da engenharia da guerra. Se alguém sabe da engenharia da guerra, esse alguém são os militares. Bom, esse alguém é alguém do grupo militar. Bom, então, além, veja, do Júlio César de Oliveira, o ilustre procurador Júlio César, se não me engano, meu Deus, esqueci o nome do cara, Júlio Marcelo de Oliveira, que é o procurador do Ministério Público, que também criticou a punição que foi dada ao Deltan Dallagnol. Nós vimos que o próprio Janot, que, lógico, você pode não gostar dele, eu posso não gostar dele, mas existem algumas atitudes que a gente é obrigado também a relevar, e a ouvir, e a ler, e a ver, e a entender por essa atitude o que é que está acontecendo. Então, o próprio Janot criticou o CNMP por ter punido o Deltan Dallagnol, ao que o Janot respondeu: cala a boca, já morreu. Aliás, essa frase foi usada pela Carmen Lúcia há um tempo. Só que desta feita, não vemos a Carmen Lúcia se manifestando contra esse autoritarismo do CNMP, justamente porque Deltan foi criticado, não é criticado, ele foi admoestado, ele foi advertido por conta de uma atitude dele criticando o próprio STF. Então, por esse motivo, nós não veremos. E é claro que o Deltan Dallagnol mesmo pegou e disse: olha, eu continuarei trabalhando para fazer a minha parte em reduzir a corrupção e a impunidade. Eu diria para vocês e para todos, vamos sim aplaudir o nosso querido Deltan Dallagnol, até que provem o contrário. A esquerda vive dizendo que Deltan Dallagnol tem isto ou aquilo, que deve isto ou aquilo. Eu até, sinceramente, por ser um ser humano
eu não duvidaria que ele tivesse qualquer coisa que pudesse até denegrir um pouco ele. Não duvido. Embora eu desafio quem quer que seja a que procure isso, porque eu não vi ainda, não vi nada. Entendeu? Então, quer dizer, esse é o problema. E é lógico que, voltando à questão e com relação a isso, o próprio CNMP fazendo a advertência ao Deltan Dallagnol, isso é um dos gatilhos que pode gerar uma atitude mais severa por parte das Forças Armadas para a recondução do país à normalidade. O próprio Rodrigo Maia, que é um tremendo de um traste, o nhonho, como todo mundo conhece, né? O nhonho, aliás, um cara que ele faz o chapéu de três bicos, né? Joga um jogo obscuro, mas ele também falou que tanto Lula quanto parte do governo ficam estimulando manifestações. Ele queria, na verdade, aqui ele queria criticar o governo, mas ele está certo, sim, existem muitas pessoas estimulando coisas que vão... veja, ele está certo, não o que ele quis dizer. Dentro desta fala dele tem inúmeros erros, mas ele mostra que a leitura é por aí. Quer dizer, veja, enquanto a gente estiver estimulando manifestações que possam gerar o desconforto, a insegurança, o caos, a anomia, podemos ter a certeza de que esse é um dos gatilhos que está sendo acionado para que os militares tomem a atitude. E aí é que o Toffoli vai ver que o AI-5 não é incompatível com a democracia, de forma alguma. Veja bem, eles desenvolveram uma Constituição onde nem mesmo o crime de terrorismo é tipificado. Então, quer dizer, nós temos aí muita insegurança com relação à nossa Constituição atual. E temos aí o próprio presidente do STF, o Dias Toffoli, o mesmo que disse que o AI-5 é incompatível com a democracia. Então nós vemos que esse cara, ele está totalmente fora do berço. Ele foi tomar sopa com garfo. Quer dizer, ele está na hora de ser reconduzido ao lugar de onde ele nunca deveria ter saído se lá estivesse. Mas como lá não esteve, ele tem que ir para lá porque lá é o lugar dele. Então, quer dizer, o Dias Toffoli ele foi rebater as declarações do ministro da Economia, o Paulo Guedes, porque o primeiro a falar em AI-5 foi o Eduardo Bolsonaro, embora isso daí seja uma coisa que todo mundo sabe. E segundo foi o Paulo Guedes dizendo exatamente isso. Não estranhem caso aconteça, porque todo mundo está provocando, todo mundo, especialmente a esquerda. Bem, minha gente, então nós tínhamos isso para trazer a todos. São notícias que estão aí na mídia e que nós temos que dar uma certa atenção, porque são elas que vão nortear o nosso dia a dia para os próximos acontecimentos. Não estranhe se os militares reinventarem a roda e reinstituírem um novo AI-5. Não porque seja um AI-5 ou porque seja o interesse deles. Não é. Acontece que o país está querendo crescer e nós continuamos tendo aí pessoas como o STF e tal. Vejam, agora o TRF4 mandou uma nova mensagem ao STF. Nos deixem trabalhar em paz. Bem, minha gente, esse era o assunto. Vou ficando por aqui. Beijos. Bye. Fui.